Você já parou para pensar em como a água e os sais minerais que são presentes no solo chegam até a extremidade das folhas para a contribuição do processo de fotossíntese das árvores? Bom, se ainda não, bora aprender de forma visual e prática como esse processo ocorre. Olá, me chamo Mariana e sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje vou explicar como as plantas transportam a água na forma de um experimento prático que é possível fazer em casa. Bom, inicialmente, para uma melhor compreensão, vamos entender como o transporte se dá por intermédio dos vasos condutores, xilema e floema, das plantas vascularizadas. O xilema é responsável por conduzir a seiva bruta, ou seiva xilemática, composta de água e sais minerais, que vão das raízes até as folhas. Já o floema é responsável por conduzir a seiva elaborada, ou floemática, que é gerada após o processo de fotossíntese. Essa é composta principalmente por aminoácidos e açúcares, saindo das folhas e partindo para as demais partes da planta. Uma das teorias que explica como a seiva bruta ou seiva xilemática é transportada das raízes até as folhas é a chamada pressão positiva, ou impulso da raiz. Essa está relacionada com o transporte ativo dos sais minerais para o interior do xilema das raízes, o que condiciona uma pressão osmótica em relação à solução aquosa do solo, impulsionando a seiva xilemática para cima, a partir da entrada da água por osmose no vaso condutor. No entanto, essa pressão positiva não é suficiente para que a água alcance a copa das árvores altas, como é o caso do pinheiro, que não apresenta esse tipo de mecanismo. Já a teoria de tensão, coesão e adesão, inicialmente desenvolvida por Dickson e Joule em 1895, é o modelo atualmente mais aceito para explicar o movimento ascendente da seiva xilemática. Esse movimento é uma consequência da perda de vapor de água através dos estômatos. Essa teoria prevê que a elevação da água no vaso do xilema ocorre pelo conceito de capilaridade, fenômeno esse físico que resulta da interação entre forças, a de coesão, que ocorre entre moléculas de água pela formação de suas pontes de hidrogênio, e a força de adesão entre moléculas de água e essas aderidas às paredes do vaso do xilema. Já nas folhas, região onde ocorre a fotossíntese, pelas estruturas dos estômatos, a água é liberada na forma de vapor, processo esse chamado de evapotranspiração, reduzindo a quantidade de água das células guardas da estrutura do estômato. Por osmose, as folhas tendem a absorver a água do xilema, de forma que a concentração diminui. Como as moléculas de água ficam muito coesas, essas permanecem unidas entre si e são puxadas sob tensão, formando uma coluna contínua de água no interior do xilema. Já a seiva floemática, sua condução é denominada translocação. Atualmente, a explicação mais aceita para a translocação ainda é a hipótese do fluxo em massa, ou fluxo por pressão, ou ainda teoria do equilíbrio osmótico, proposta pelo alemão Ernst Mach em 1930, com a contribuição de outros pesquisadores. Essa hipótese, a seiva elaborada ou floemática, move-se através do floema ao longo de um gradiente descendente de concentração, desde o local onde é produzida, apresentando uma alta concentração, no caso as folhas, até o local onde ela é consumida, onde apresenta uma baixa concentração, no caso as raízes. Essa hipótese do fluxo em massa foi demonstrada através de um modelo físico, que ilustra a diferença de pressão osmótica estabelecida entre o local de síntese, que no caso é as folhas atuando como fonte, onde se concentram os açúcares gerados na fotossíntese, e pelo aumento da sua concentração, leva à entrada de água por osmose do xilema para o floema, o que move a seiva floemática para o restante das demais células. Depois dessa breve diferenciação do transporte dos vasos condutores, bora para o experimento, que ilustra bem o transporte realizado pela seiva xilemática, direcionada pelo vaso do xilema. Para a realização do experimento, utilizei de flores brancas, nesse caso,
margaridinhas e uma estrutura de copo de leite, uma tesoura com ponta, necessária para realizar o corte transversal da haste do caule da flor, 2 corantes, nesse caso o que obteve sucesso foi somente o corante alimentício, e 2 recipientes transparentes portando água em seu interior. Como procedimentos, iniciei cortando as hastes dos caules das flores, realizando um corte transversal, o que é recomendado neste momento. Retirei as folhas presentes no caule para uma obtenção mais rápida no meu resultado. Adicionei os 2 corantes nos recipientes transparentes e direcionei as plantas dentro dos recipientes para um efetivo sucesso do experimento, além de direcioná-las a uma região onde teria uma exposição contínua do sol. Como resultado, foi possível observar gradativamente, após 40 minutos, alguns feixes ainda claros da coloração do corante alimentício, se incorporando às pétalas das flores das margaridinhas, não sendo visível na estrutura de bráctea do copo de leite. Foi possível observar uma maior incorporação da coloração com o passar do tempo, tendo como resultado final, após 12 horas, um maior alcance da coloração pelas pétalas das margaridinhas e no alcance da bráctea do copo de leite. Através desse experimento, foi possível alcançar algumas observações. Em primeiro, esse experimento ilustra bem e de forma visual o caminho percorrido da água e dos sais minerais através do vaso condutor do xilema, mostrando que até mesmo a água, na sua forma corada, consegue ser transportada por esse vaso condutor. Em segundo, o meu resultado foi potencializado em 2 situações. A primeira com a retirada das folhas, onde pude direcionar que o transporte ocorresse intencionalmente nas flores, visto que o resultado observado não seria tão eficiente, uma vez que parte da água corada iria ser direcionada para as folhas. Outro fator importante também é a temperatura do ambiente, que também interfere bastante nos resultados. Em dias quentes, o processo de condução da água nas plantas é mais rápido, em virtude da evapotranspiração. Portanto, suas pétalas ficam coloridas em menos tempo. Outro fator também possível de se observar é que nem todos os tipos de corantes são efetivos para esse tipo de experimento. No meu caso, eu obtive sucesso somente para os corantes alimentícios. Bom, espero que tenham gostado e agradeço pela visualização até aqui.